ariscos, algumas pessoas acharem que Ciro Gomes pode efetivamente representar alguém que se preocupa com a justiça social e tudo mais. Isso para mim é espanta. Eu questiono em que país eu vivo, né? As pessoas cegas a ponto de não perceberem um embusteiro quando estão diante de um. Então isso me deixa um pouco cabreiro com o Brasil, né? O tipo de gurus que as pessoas escolhem ter nesse país são assustadores, né? O tipo de guru é realmente... As ferramentas de controle, as ferramentas populistas que o PT usa, né, como Bolsa Família e coisas semelhantes, todas elas foram criadas pelo PSDB. Não sabe disso. Cota racial. Cota racial, porque eles só aperfeiçoaram o método que receberam e foram muito inteligentes no que fizeram. Paralelo a isso, a gente vê que essa pseudo-direita, que você acabou de dizer que é uma esquerda pensante aí, não sei até onde eu concordo com isso, mas não sei quanto eles pensam mesmo, mas a gente vê que eles diminuíram demais, eles tinham uma bancada gigante e eles foram reduzidos, e não só porque não foram eleitos, mas a maioria dos casos não foi esse, eles só continuaram e foram para o outro lado, né? Tendo em vista um caso aí do nosso ex-prefeito aqui, Kassab, saiu do PFL e foi para o PT, né? Quase do PT, criou um partido de fachada do PT. Isso aí, o nosso problema é ideológico, ou o nosso problema, na verdade, é mais profundo, é moral? Eu acho que são as duas coisas, mas assim, primeiro em relação à esquerda um pouco mais civilizada que foi sofrendo ao longo desse período. Eu acho que parte da resposta você deu. Eles têm bandeiras muito parecidas com o PT, e se é para competir no populismo, o PT é melhor. Então há uma autofagia de populistas de esquerda no Brasil, e os tucanos foram sendo asfaltados por isso. E como eles adotaram uma postura muito pusilânime, na minha opinião, muito covarde na defesa de certas coisas e no ataque aos petistas, porque talvez não quer atacar tanto assim por se identificar um pouco, com as bandeiras, né? Então eu acho que parte da explicação faltou no PSDB uma postura mais firme contra os petistas. Do outro lado, quer dizer, os que eram daqui, desse lado, e se debandaram para o lado de lá, nunca foram daqui. Então eu agradeço que tenham abandonado de vez o barco, porque a gente não quer eles no nosso barco. Quer dizer, Kassab e companhia, até a FIC Domingos, que tenta até fazer alguma coisa no Ministério, mas eu jamais aceitaria um Ministério do governo Dilma. Então você tem que ter um limite do pragmatismo, senão pragmatismo em excesso é prostituição, né? Então eu acho que tem que ter um limite até onde você está disposto a ir em nome dos resultados, se aliar ao diabo, o seu arqui-inimigo ideológico, teoricamente. Então eu acho que esse pessoal mostrou que não era muito do lado de cá, né? Então eu agradeço que gente que usa o nome liberal pare de usar o nome liberal e muda a bandeira. Quer dizer, não sou de esquerda, nem de direita, muito pelo contrário, nem de centro, né? Então o cara não é nada, o cara é para quem pagar mais. Mas eu acho que talvez isso tudo criou um clima favorável no Brasil ao surgimento de algo um pouco mais consistente do ponto de vista ideológico do lado de cá, né, da direita. Então o movimento do Partido Novo, outros movimentos até mesmo intelectuais, de gente jovem que está criando aí institutos, que está criando aí outras coisas que eu acho que estão começando a fazer barulho, porque faltava um pouco mais até mesmo de embasamento para esses partidos. Eu acho que política é fundamental, é importante, eu não sou daqueles que a política é o problema. Eu acho que esse discurso não leva a nada. A gente vai precisar, eventualmente, de braços políticos organizados para levar as ideias para a realidade, para propostas concretas e para reformas. Dito isso, me parece que política é muito mais uma caixa de ressonância das ideias vigentes no país do que uma liderança que vá mudar essas ideias de cima para baixo, né? A própria Margaret Thatcher, na Inglaterra, ela conseguiu emplacar um monte de reformas liberais graças a 20 anos de institutos e tudo mais batendo na tecla de que esse era o caminho. Então ela não veio num vácuo de ideias e colocou as privatizações em pauta, enfrentou a máfia sindical dos carvoeiros, do nada. Ela fez tudo isso com muita coragem, com a coragem de uma estadista. Ela teve liderança, que um estadista precisa ter, mas ela fez isso com um arcabouço intelectual e cultural já um pouco pavimentado. Então eu acho que é isso que a gente está fazendo no Brasil hoje. A gente está fazendo nos últimos anos no Brasil a construção de um certo caminho
ideológico que seja, eu não gosto muito da palavra ideologia, para mim a religião secular fica do lado de lá. Né? Os socialistas são os religiosos laicos. Eu não estou vendendo uma religião, uma seita com soluções para todos os problemas e uma panaceia. O liberal não faz isso, o conservador não faz isso. Então o que nós estamos aqui é justamente atacando as ideologias. Mas nós estamos apresentando argumentos e mostrando que temos embasamento para sustentar esse pensamento conservador e liberal. E isso, na minha opinião, é que vai abrir o caminho para amanhã políticos estarem cada vez mais seguindo esse tipo de pensamento e aí sim endossando bandeiras e reformas que nós estávamos defendendo já há 5 anos e tudo mais. Rodrigo, quem são nossos líderes de oposição hoje? Não sei, um dos artigos desse livro é Procura-se líder de oposição. Até hoje não encontramos, né? Apareceu ali nas eleições o Aécio Neves ensaiando uma postura um pouco mais firme, sem medo de atacar os médicos cubanos, sem medo de tomar algumas posições um pouco mais tidas como radicais nesse país, porque no Brasil é radical você defender o bom senso, né? Você é um radical. Então eu acho que o Aécio Neves ele ensaiou essa posição aí de líder da oposição. Mas o meu artigo continua válido, né? Estamos ainda procurando. O Caiado tem cada vez mais também abraçado esse tipo de discurso mais forte, mais incisivo contra a turma do PT, né? Sem medo de ofender, sem medo inclusive de se aceitar como de direita, o que para mim já é um mérito. Porque a gente entende, até que do ponto de vista político, marqueteiro, direita no Brasil foi tão massacrado o termo ao longo de décadas que pode ser suicídio político o cara se falar de direita. Eu entendo isso. Né? É associado ao regime militar, ao pior do regime militar, é associado a nazismo, nacional-socialismo. Né? A Hitler tinha um programa de 25 itens, onde pelo menos 20 os petistas assinariam embaixo, mas o fato é que era anticapitalista, era antiliberal, era anti-indivíduo, era coletivista, era pró-Estado, tudo era concentrado no Estado, mas isso é dito como direita liberal, conservadora. Né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, você começa a ter alguns políticos saindo da toca. Repito a minha tese da caixa de ressonância. Caiado não era bem assim, né? Até era um pouco caricato em algumas maneiras. Ele está vendo que há um nicho a ser ocupado, na verdade, há um vácuo, um campo enorme a ser ocupado pela direita decente, pela direita democrática e liberal / conservadora. Né? Tem uma bola quicando na área, pedindo para ser chutada. E as pessoas têm medo, ou medo porque a direita foi massacrado como conceito, ou porque não se identifica com isso. Porque, de fato, é uma esquerda envergonhada, como o Fernando Henrique Cardoso. Ele é esquerdista envergonhado, ele tem livros de socialismo fabiano, ele defendeu a tese da dependência, que é contra o livre mercado, a globalização, o livre comércio. Quer dizer, esse sujeito é visto como neoliberal no Brasil. Não é neoliberal, nem aqui, nem na China. Rodrigo, ainda nesse assunto, ainda nesse tema, a população, não falou de política agora, mas a população em geral, ela começou a ter mais coragem de falar e bater o pé e brigar e começar a discutir, não, eu sou de direita, eu não concordo com cota, eu concordo com meritocracia. Ela começou a... Acho que esse é um ponto importante, um ponto inicial que eu nunca tinha visto anteriormente, da população mesmo se mostrar, começar essa discussão forte, discussões bem aquecidas, assim, nesse sentido. Minha mãe, por exemplo, é uma senhora de idade, ela está com só 70 anos, e agora ela começou a bater o pé, começou a falar, começou a discutir em fila de mercado, por exemplo, uma coisa que ela não concordava. Acho que isso é um ponto inicial importante, a população sozinha, não considerando política, mas a população sozinha ir lá e mostrar, falar, não, essa opinião, vamos falar, acho que isso não está certo, acho que isso aqui está errado, acho que isso que tem que prevalecer, assim. Sem dúvida, eu acho fundamental essa participação, essa coragem nova. É um fenômeno novo, acho que a internet ajudou muito, porque mostrou que as pessoas não estavam sozinhas. Acho que o trabalho de várias pessoas, como Reinaldo Azevedo, como tantas outras, tem ajudado também a mostrar isso. Acho que nós temos visto movimentos crescentes de DCEs, por exemplo, que sempre foram redutos dos comunistas, aí sim, da esquerda mais retrógrada, cada vez mais sendo tomados hoje em dia por liberais ou conservadores. Aconteceu na URGS, lá na Federal do Rio Grande do Sul, que era um antro de comunistas.
E está acontecendo em outros lugares. Então as pessoas estão saindo da toca, estão com mais coragem de virar para o professor e falar, opa, essa doutrinação marxista aqui eu não aceito não. Então isso cada vez mais está acontecendo e é assim que tem que ser. Para isso, tem que ler, tem que ter argumentos para poder discutir, tem que ter coragem, porque vai ser vítima de um certo ostracismo, de um certo olhar da patota, né, que isso eles fazem bem. Agora, para mim, uma das coisas principais, e aí modéstia às favas, mas eu vou reconhecer a minha pequena parcela, uma das coisas principais aqui é derrubar o que eu chamo de monopólio da virtude, é derrubar a ideia de que eles são os únicos bem intencionados. O Esquerda Caviar foi um livro importante, na minha opinião, por isso, porque ele mostra que esse discursinho de que ele olha de cima para baixo porque ele é superior moralmente a você, só porque ele votou 13, isso tem que acabar. Então você vai virar e não vai aceitar mais isso passivamente. Você vai falar, por que você acha que você defende os pobres mais do que eu? Por quê? Com base em quê? Vamos debater aqui os melhores meios que historicamente melhoraram a vida dos mais pobres, e aí você vai trazer ele para um debate que ele não quer. E a gente não pode ficar caindo nas armadilhas deles, porque eles muitas vezes criam essas pautas e a gente segue, a gente vai atrás. Nós não podemos aceitar essas pautas e cair nessas armadilhas criadas por eles e ficar debatendo nos termos deles, que é o monopólio da intenção e tudo mais. Nós não podemos aceitar isso, nós temos que debater os meios. Vem cá, não estou interessado aqui em debater se você está mais preocupado ou não com os pobres, porque eu não tenho como averiguar isso. Estou preocupado em debater os meios. Onde foi que, historicamente, o socialismo fez alguma coisa pelos pobres? Vamos debater isso? E aí eles vão fugir, que nem o diabo foge da cruz do debate. Então a gente tem que começar a tentar pautar o debate nos nossos termos. Isso é muito importante. Porque como é que você vai debater com um pacifista, por exemplo, aproveitando a presença do Benê, como é que você vai debater com um pacifista, onde o argumento, entre aspas, dele, o pseudo-argumento dele é: eu me interesso pela paz, eu quero a paz, você é um lacaio da indústria bélica beligerante que quer sangue. Então não tem diálogo, não tem como ter diálogo com uma pessoa dessa, com John Lennon, que fica pelado na cama e fala, imagine o mundo sem nada, sem violência. Não tem diálogo com um cara, com um pacifista. A verdade é que não dá para debater com um pacifista, porque o pacifista já monopolizou os fins nobres. Só ele se preocupa com a paz. Você é um ser beligerante que quer sangue. Então não tem debate. Agora, a minha preocupação é quem estava correto em relação à ameaça nazista, Chamberlain ou Churchill? Eu acho que a história mostrou que era Churchill. Churchill queria armar a Inglaterra. Então vamos debater isso. Vamos debater se o desarmamento fez mais ou menos pelo combate à violência no mundo. Nós temos dados empíricos que mostram que desarmar a população civil não resolve, nem de perto, pelo contrário, o problema da violência. Então é isso que a gente tem que fazer, trazer o debate para os nossos termos. Para isso precisa de estudo, precisa de leitura, e eu acho que parte dessa mudança que está acontecendo, além da fadiga da esquerda no poder, além das redes sociais e da internet, é um pouco o fato de que hoje o mainstream intelectual é a esquerda. E quando você é mainstream, você fica um pouco mais preguiçoso, né? Porque você está com as massas, você está com a maioria. Enquanto que quando você é dissidente, você precisa estudar mais, você precisa confrontá-los com mais argumentos. Então, como a direita no Brasil há décadas é minoritária, isso fez, por seleção natural darwinista, que os direitistas fossem hoje muito mais embasados do ponto de vista intelectual do que esquerdista. Eu não consigo mais debater com o esquerdista, porque vai botar o Vladimir Safatli na minha frente, eu vou pedir licença e chamar a minha filha de 13 anos, ela vai asfaltá-lo em todos os argumentos. Não dá para debater com esses idiotas. Bom, depois de 12 anos de PT, a gente vê a economia do jeito que está, o momento político também é totalmente delicado. Mas para mim a pior herança que a gente está carregando é a degradação moral, cultural e essa divisão de classes que eles fazem dos ricos contra os pobres, o norte com o sul, o branco com o negro. E para mim isso, eu me pergunto quanto tempo a gente vai levar, mesmo quando essa corja toda sair, quanto tempo vai levar para limpar essa herança maldita que a gente vai carregar. Perfeita colocação. Tem um dos textos que eu mais gosto do livro, chama-se A Crise é a Moral. E essa tática que o PT usou e abusou não é nova, é a tática romana de dividir para conquistar,
E o que eles fizeram foi segregar o Brasil em dois o tempo inteiro, porque eles têm o monopólio da virtude. Então, eles colocam nós contra eles, porque apenas se você for defensor do PT, você defende as minorias oprimidas, você defende os gays, você defende os negros, você defende os pobres, os nordestinos e por aí vai. Isso é balela. Isso é balela. Ayn Rand dizia, a menor minoria de todas é o indivíduo. O liberal defende o indivíduo. Aliás, é interessante você contrapor isso ao coletivismo de todas as matizes, porque o que é o coletivismo? Não é se preocupar com o coletivo. Isso eu também faço e todo liberal aliás, todo cidadão decente faz. Se preocupar com o entorno e se preocupar com o próximo. O coletivismo não é se preocupar com o coletivo. O coletivismo é você pegar uma característica do indivíduo apenas e transformá-la na única relevante. Então, o racialista é aquele que olha apenas raça, o resto não importa. O classista, o marxista, é aquele que olha apenas classe como fator relevante. A feminista, ela olha apenas gênero, e por aí vai. Enquanto que o indivíduo ele é um ser complexo, que tem várias características que o compõem. Ele tem um credo religioso ou não, ele tem uma cor de pele, ele tem um sexo, ele tem uma renda, ele pertence a uma determinada classe e ele tem uma nação. O nacionalista faltou também aquele que só olha a nação, que é nosso, o fanismo, essas coisas. Então, o liberal ele vai olhar o indivíduo como uma finalidade em si, como alguém detentor de direitos. Não essas abstrações, os construtos abstratos. A nação é que tem o grande interesse. Nação é um construto abstrato. O indivíduo é carne e osso. Então, o liberal ele se preocupa com o indivíduo. Como dizia o Kant, né? O indivíduo é uma finalidade em si. Então, eu acho que está perfeita essa colocação, porque um dos principais problemas causados por essa passagem, que eu espero que esteja no final, do lulopetismo pelo poder, né, é justamente a segregação do Brasil em dois o tempo todo, jogando uns contra os outros. Isso é besteira. E aí o que eles fazem, né? Se você é negro e é contra as cotas raciais, você é um traidor da raça. Se você é um proletário, um trabalhador, e é contra o socialismo, você é um traidor da classe. E por aí vai. Então isso é uma balela, isso é uma forma de você impedir o debate e deixar de olhar para a menor minoria de todas, que é o indivíduo. E isso a gente tem que combater no campo cultural, porque é uma briga que vai levar muito tempo aí até você reverter o quadro, na minha opinião. Você acha? Seguindo essa linha, tem uma certa apatia na mídia dos formadores de opinião, que é a seguinte, quer chamar as coisas pelo nome. Sempre que alguém, a Miriam Leitão se referiu a você e alguém lá com Hotlines, aquele episódio, porque se chama as coisas pelo nome. Sempre, não, o PT não é um governo de esquerda, não tem nada de comunismo, comunistas não roubam, já ouvi isso, o PT é reacionário, são as coisas assim que não fazem sentido, até pelo que o partido defende claramente, o PT tem político trotskista, stalinista, etc. Como você percebe essa... É ótima colocação, porque tem a ver com um monte de coisa que a gente está falando aqui, inclusive a questão do monopólio da virtude. Primeiro lugar, essa coisa do uso de eufemismos, né, e de dois pesos e duas medidas, essa seletividade moral deles, quer dizer, eu dou um exemplo. Alguém viu a entrevista de Mário Sérgio Conte, de Eduardo Cunha com Mário Sérgio Conte? Eu vi. O que aconteceu ali naquela entrevista? Mário Sérgio Conte foi um entrevistador. Ele tentou colocar o Eduardo Cunha contra a parede o tempo todo, e Eduardo Cunha dá nó em ponto d'água, é um bagre ensaboado, fugiu de tudo. Agora, por que eu estou colocando isso? Porque as outras entrevistas de Mário Sérgio Conte foram levantadas de bola para marxistas cortarem. Ele abriu o programa dele com Cesare Battisti, um terrorista assassino comunista. Então, mostra a seletividade deles. Quer dizer, a Miriam Leitão, ela, para ter coragem de falar dos radicais de esquerda naquela coluna, ela precisou citar os radicais de direita. E aí, como se fosse tratar de igual para igual, pessoas como eu e Reinaldo Azevedo e os trotskistas que pegam em arma e estão dispostos a roubar ou matar ou sequestrar em nome da causa. Quer dizer, eu nunca sequestrei ninguém, nunca matei ninguém. Isso precisa ser atacado. Essa postura acovardada e pseudo-neutralista dos jornalistas. Esses jornalistas não são neutros. Eles têm um partido e eles são tão covardes que eles fingem que não têm, o que é pior ainda. Então, esse tratamento que eles dão
de 2 pesos e 2 medidas, o tempo todo sendo seletivo na hora de usar os adjetivos firmes ou na hora de bajular, fingindo que está entrevistando, isso é uma coisa que precisa ser condenada o tempo todo e desmascarada. Né? É um trabalho muito longo de desmascarar a esquerda, porque eles são mascarados do começo ao fim. Né? Então, em compensação, tem trabalho até dar com pau. Eu consigo escrever 5 textos por dia no blog, porque a esquerda mente compulsivamente. Né? Eles são mitomaníacos. Então, me dá muita matéria-prima para escrita. Mas isso precisa ser desmascarado o tempo todo. Você acha que nós já temos força, porque a gente tem sofrido a ação desse tipo de pensamento, né? Ela falou em relação à segregação, como nós estamos divididos. Você acha que nós já temos força suficiente contrária para continuar nadando contra a maré? Exatamente. Eu acho que a gente está ganhando cada vez mais força e isso me mantém cautelosamente otimista, esperançoso, digamos assim. Eu acho que eu tenho visto alguns indícios aí de ventos de mudança muito alvissareiros. Eu tenho visto movimentos de garotada muito jovem que tem tido efeito, tem tido impacto. Hoje eu postei no meu blog, pela primeira vez na história, a Câmara dos Deputados vai ter uma comissão de educação escutando pessoas para falar de doutrinação ideológica em sala de aula. Isso é conquista de gente como Miguel Najib no Escola Sem Partido, que é a ONG dele. Então, eu vejo cada vez mais pessoas saindo da toca, pessoas com coragem de confrontar seus professores, a fila do supermercado, e você não aceita mais passivamente as falácias e as mentiras dessa turma. Então, eu não consigo ficar tão pessimista quando eu vejo isso. Agora, a minha cautela, para não ser tão otimista, então, é porque eu sei que essa turma é capaz e eles estão no poder. Então, essa turma no poder é muito perigosa. Não pode cochilar, se cochilar o cachimbo cai. Então, tem que estar vigilante o tempo todo. Porque olha o que eles fizeram na Venezuela, no Equador, na Bolívia e na Argentina. Então, não dá para brincar em serviço com essa turma. Essa turma é golpista. Essa turma não tem escrúpulos. Então, eles estão dispostos a fazer o diabo para ficar no poder para sempre. Então, é uma luta árdua, desigual, porque eles são organizados, usam recursos públicos, tem a máquina estatal, então é uma luta desigual. Mas a gente vai fazendo a nossa parte e mostrou nas ruas que temos força. Então, tem que tentar fazer isso crescer. Como você vê, o movimento LGBT conseguiram uma derrota aí ganharam, na verdade, né, com o Levi Fidelix, uma multa de 1 bilhão. 1 milhão, perdão. Não, 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Você falou aí da educação. Eu tive o caso na escola dos meus filhos, o Reinaldo Azevedo até publicou. Eles tiraram o dia do pai e o dia da mãe para colocar o dia de quem cuida de mim. Então, assim, eles já estão no berçário, na pré-escola, já estão mudando. Então, assim, eu escutei de uma coordenadora que a família tradicional acabou. Então, eu tinha que saber disso. E, assim, se você tem alguma crítica até aos liberais ou libertários, que quando você coloca isso em pauta, ele já coloca, você está de laico, você está colocando seus argumentos religiosos. Eu tenho muitas críticas a esses libertários, acho que eles são ingênuos, no mínimo, para dizer o mínimo. Acho que eles não entenderam que o buraco é mais embaixo. Eles não entenderam que há uma guerra cultural em curso e que a turma de lá está conseguindo subverter todos os valores e todas as tradições. Como se tradição por si só fosse uma coisa ruim. E o principal que eles fazem, na minha opinião, é o relativismo moral. É vender a ideia de que não existe certo e errado, de que não existe conhecimento objetivo e de que não existe melhor ou pior. Somos apenas diferentes. Uma ova, eu sou melhor do que Fernandinho Beiramar. Então, eu nunca matei, eu nunca vendi droga para criança. Então, as pessoas têm que parar com essa mania de achar que tem que ter medo de defender certas coisas. Essa questão da mudança do Dia dos Pais e tudo mais, eu acompanhei, eu falei disso. Eu acho perigosíssimo, eu acho que é ridículo, eu acho que tem várias pessoas que não são necessariamente conservadoras e são até mesmo parte das minorias, ditas minorias, né? Quer dizer, são homossexuais e que entendem a importância disso. Quer dizer, você tem, para dizer um caso clássico, tem um vídeo que rodou na internet do próprio Clodovil defendendo isso. E aí foi execrado pelo movimento LGBT, porque é um movimento coletivista e autoritário e intolerante. Então, isso é muito importante, na minha opinião, bater nessa tecla o tempo todo. E os libertários, nesse caso específico, eu acho que acabam atuando como massa de manobra, como os famosos inocentes úteis dos marxistas. Eu apenas fecho isso dizendo que não é um caso exclusivo do Brasil.
isso é uma coisa mundial. Isso é uma coisa que os Estados Unidos é vítima, isso é a famosa ditadura velada do politicamente correto. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma batalha muito, muito difícil de vencer e está no mundo inteiro, né? Eu dou um exemplo da coluna maravilhosa ontem de João Pereira Coutinho na Folha, sobre negócio de cigarro. Ele já usou a coluna dele para outras coisas em relação a isso. O grupo mais radical em relação à saúde perfeita era novamente os nazistas. Eram os nazistas que tinham essa bandeira. E hoje esse pessoal ecologicamente correto, politicamente correto, sem saber, age que nem os intolerantes nazistas lá atrás. Quer dizer, a Disney está sucumbindo à pressão do politicamente correto e refazendo desenhos animados para que não possa ter cigarro. Agora, pode ter o crápula, pode ter o... Se tudo influencia, se Hollywood também que já caiu nessa, né? E não é à toa que tanta gente cada vez mais parte para as séries, porque as séries de TV têm mais coragem de comprar certas brigas politicamente incorretas. Os filmes de Hollywood passaram a ser patéticos, passaram a ser propaganda de agenda politicamente correta. Então essa questão do saúde perfeita, do transformar o fumante num pária da sociedade e tudo mais, isso também faz parte dessa agenda. Tudo isso uma luta cultural, e isso as pessoas às vezes nem se dão conta. Então eu acho que tem que entender com quem que elas estão brigando, porque é uma briga de cachorro grande. Voltando ao assunto da doutrinação, durante minha graduação em economia, metade dos professores eram liberais e uma boa parte também é uma esquerda keynesianista. Então você estudou numa escola particular? Não, foi na USP de Ribeirão Preto. Eu percebi que os professores mais liberais, eles eram meio receosos em admitir isso na sala de aula, em particular. Enquanto os keynesianistas, eles queriam a briga com o aluno, queriam provocar o aluno e mais parte da doutrinação. Ao mesmo tempo, você falou que é difícil conversar, debater com uma esquerda dessa. Então, como você vê, do ponto de vista do professor liberal que está na faculdade, você acha que é medo dele em assumir essa postura liberal? Ou você acha medo de retaliação, de ostracismo dos seus pais e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Como eu disse aqui no Brasil, exige mais coragem, sair do armário, né, o termo que eles usam. O verdadeiro corajoso que sai do armário é um cara que se assume liberal ou de direita no Brasil. Você assumir que faz swing, por exemplo, você vai ser visto como um cara moderno. Pô, que legal, o cara, né, cara desencanado, moderno, pô, descolado, maneiro, faz swing todo dia, troca de pá, muito legal. Agora, pô, sou liberal. Meu Deus, que isso, cara? Que absurdo, entendeu? Você não tem vergonha, então é um negócio que só vai mudar com o campo das ideias, mostrando que é absurdo isso, né? Como você avalia a questão do financiamento privado de campanhas? Eu acho que tem que ter. Eu acho que é legítimo, a democracia faz parte. Eu acho que é absolutamente ridículo o discurso de que a solução para a corrupção passa por financiamento público de campanha. Isso é ridículo, isso é realmente não entender nada do funcionamento da política, né? Apenas intensificar o caixa 2. O que PROCON não precisa se dar nas vias legais, já não se dá, né? Então o que precisa mudar, e as pessoas precisam entender, é o seguinte: por que há tanta corrupção e toma lá da cá? Simbiose entre grandes empresas e Estado? Porque o Estado é poderoso demais na economia. Porque o prêmio da captura do Estado é muito grande, a ponto de definir, de selar o destino de um setor ou de uma empresa. Porque o governo tem muito poder. Então, a esquerda, ela é mestre em atacar problemas certos com um diagnóstico totalmente errado. Ela quer ter mais veneno para curar a doença do paciente. Ela acha que se cura leucemia com sanguessuga, né? Então, o que eles fazem? O problema da corrupção é a iniciativa privada, dá mais poder para o Estado. Porra! É óbvio que os grandes grupos vão criar um mecanismo de simbiose, que é o que a gente chama de patrimonialismo, de confundir público com privado, de capitalismo de laços, capitalismo de Estado, o nome que for, né? É óbvio que isso é intensificado quando você aumenta o poder econômico do Estado. Então, qual é a melhor solução para acabar com isso? Primeiro, reduzir o prêmio, reduzir o poder econômico do Estado, porque aí você vai ter menos interesse em comprar Brasília, né? As empresas no Brasil passaram a investir, entre aspas, muito em lobby em Brasília nos últimos anos, sempre fizeram, mas aumentou nos últimos anos. Por quê? Porque o BNDES virou um instrumento de transferência de recursos de pobre para rico, decidindo o futuro de um bando de poucos grupos
poderosos o suficiente para cair nas graças do rei, o amigo do rei. Então, Ike Batista ganhou mais de 10 bilhões subsidiados, Friboi ganhou mais de 10 bilhões subsidiados e eu não ganhei zero, eu não ganhei nada. Então, as empresas passaram a investir em lobby em Brasília, em vez de investir em produtividade, porque a recompensa passou a ser muito tentadora. Então, é óbvio que esse é o caminho de reduzir a corrupção, não o financiamento público, é uma idiotice quem defende isso. E, por outro lado, a impunidade, óbvio, que é um convite ao crime. Então, se você prender os bandidos, se esse pessoal for parar na cadeia mesmo e não sair depois de poucos meses com 30 milhões na conta de consultoria prestada, aí você também intimida os corruptos. Não tem mistério, as pessoas sabem, as pessoas de bom senso, ou seja, aqueles que são raros no Brasil, eles entendem que o caminho de combater a corrupção é esse, reduzir o poder econômico do Estado e aumentar o combate à impunidade, ponto, não tem muito mistério. Para quem inventar a roda, financiamento público, não sei o que, isso é balela, isso é cortina de fumaça. Você que tem viajado pelo Brasil, conhece mais a realidade, nós aqui estamos no interior de São Paulo, né? Você percebe que a insatisfação dos paulistas, ela também está ecoando nos outros partes do Brasil com a mesma intensidade? Ou você acha que isso não pode dar ao PT ao mesmo argumento novamente, né, de dividir, né, essa é coisa de paulista, da elite? Olha, na mesma intensidade, não. São Paulo, como eu comecei falando, é um ícone da resistência ao lulopetismo hoje em dia. Os petistas não se criam mais por aqui, espero eu. Agora, sem dúvida nenhuma está ecoando. Nós tivemos manifestações no Nordeste com milhares de pessoas nas ruas. E acabou de sair a última pesquisa. 64% de rejeição, de ruim e péssimo do governo Dilma, e apenas 13%, sempre esse número maldito, 13% de aprovação de ótimo e bom. Então, isso é Datafolha, Então, está acontecendo e eu acho que a tendência é piorar para o lado deles, porque as pessoas estão muito satisfeitas. E vamos para a última pergunta para depois assinar. Pô, tem um pessoal grande ali fora. E Rodrigo, tudo bom? O que acontece é o seguinte, eu lembro do meu pai falando, tá, em anos 60, 50, falava assim, puxa, brasileiro não tem jeito, precisa de tutela. Por isso que ele era um daqueles que falava que o militarismo era maravilhoso, tá? Porque quem viveu aquela época, quando diz, eu acho que é até mal interpretado. Puta, eles querem os militares na rua, ditadura, não. Eu quero ordem e progresso. Pelo menos era isso que eles vendiam pra gente, tá? O PT vende outro tipo de coisa que eu aprendi a ver que está totalmente errado, né? Agora, você não acha que nem o rapaz perguntou agora do eco que tem em São Paulo, em cima do Brasil e tudo mais, e que teve realmente em outros lugares, que eu também acompanhei tudo isso aí. Você não acha que o pessoal que foi pra rua, aqueles que eram realmente petistas, porque tinha muito petista lá também, né? E que gritando, Dilma sai, mas eles não estavam gritando Dilma sai porque a Dilma é muito ruim mesmo. Eles querem o PSOL, eles querem o PSOL. Na cabeça deles, o Lula é que deveria estar, né? É isso que eu penso. Não, tem a turma que acha que tem que ser o PSOL, porque a esquerda é pura, então alguém colocou, foi você que o PT já é acusado de reacionário. Por quê? Porque na cabeça deles, como a esquerda tem o monopólio das virtudes, ela não pode ser corrupta. Então se o PT rouba, ele já é direita. Então eles querem o quê? O PSOL, que é o PT de ontem. Não aprenderam porra nenhuma com a história. Aprende com a história que ninguém aprende com a história. Bom, só uma coisinha que eu queria dizer. O trabalho que você faz, que o Reinaldo Azevedo faz, e muitos outros assim que eu acompanho mesmo pela internet, porque já não existe mais pra mim, é só internet mesmo. Né? Eu queria dizer assim, quando meu pai falou em tutela, eu acho que o que você está fazendo hoje é tutela, ensinando para quem não sabe. Não. Não, discordo do conceito. Então vamos lá, eu queria falar da tutela para fechar então. Eu discordo do conceito. Eu acho assim, só para encerrar, eu acho que tinha que ter mais cara como você, como a Raquel Sherazade, como o Reinaldo Azevedo falando e mais gente ouvindo. Tudo bem, não, mas olha só, eu quero diálogo, eu abri aqui o diálogo. Eu acho que eu tenho bons argumentos. Então eu quero levar argumentos à reflexão racional dos meus leitores. Isso é bem diferente do que o tutelador quer fazer. O tutelador, o paternalista, ele quer tratar as pessoas, os indivíduos, os seres humanos, os cidadãos, como crianças indefesas e como mentecatos. Isso eu não admito. É uma premissa arrogante. O Esquerda Caviar, ele mostra isso. Quem tem esse tipo de pensamento é a elite do Leblon e do Higienópolis. Esse pessoal é que acha que sabe mais
e trata o cidadão mais humilde como um mascote, como um mascotezinho que ele precisa pegar na mão e levar. Eu não trato assim, eu não falto com respeito dessa forma com as pessoas mais humildes. Eu acho que muitas vezes elas têm mais bom senso do que muito doutorado por aí. Com a Marilena Chauí é doutora, entendeu? Então, eu acho que o problema não é tanto a falta de conhecimento. Claro que isso é um problema, a ignorância é um convite ao populismo, não vou negar isso, mas eu acho que o paternalismo, e eu já escutei muito esse argumento também, eu concordo com o seu ponto de vista, mas o Brasil não está pronto para isso. Então esse é um argumento viciado, porque você vai sempre defendendo que precisa do paternalismo e da tutela, porque o Brasil não está pronto, e isso só gera mais dependentes. Então chega, eu quero cortar o cordão umbilical. Deixa que o povo assuma as rédeas do seu próprio destino e liberdade que pressupõe responsabilidade. É isso que a gente prega. As pessoas têm que pagar pelas suas escolhas, têm que assumir e arcar com as consequências das suas escolhas. Isso é o que o liberalismo prega. A esquerda paternalista, ela quer tratar as pessoas como mentecaptas, como vítimas da sociedade. Tadinho, ele roubou, matou 5, mas não sabe o que faz. Ele pode votar com 17 anos, porque me interessa quem é mais fácil vender utopias e tudo mais, mas ele é um pobre coitado quando matou 5 por um tênis. Então ele é uma vítima da sociedade. Não, comigo esse discurso não cola. Chega de paternalismo e tratemos indivíduos e cidadãos como cidadãos, não como súditos de Brasília. É isso, obrigado a todos.